Bom dia, galerinha do Colégio Domínio. Bom dia, sétimo ano, para mais uma aula de geografia, tá certo? Vamos aqui a alguns avisos. Alguém me perguntou, não estou lembrando, mas eu acho que o Robert me perguntou. é, e agora, professora, como é que fica para enviar atividade? Já que a gente está só no online. Se a gente está só no online, você envia todas as atividades pelo Agenda Edu, tá bom? Quando a gente retornar para o presencial, que aí ficar aquela divisão de novo, alguns no presencial, alguns só no online, aí quando voltar nesse processo, a gente volta àquela configuração atual. Mas por enquanto, todos enviam as atividades de casa pela Agenda Edu, tá bom? Gente, outra coisa, teve uma mãezinha que reclamou, na verdade não, reclamou não, acho que ela avisou, né, que meu áudio da última aula não estava tão legal, peço desculpas, ela disse que ficou baixo, tá? Peço desculpas e espero que essa aula de hoje o áudio fique melhor, mais compreensível, tá bom? É, Nossa aula hoje ela é revisão. Como é que vai ser essa revisão? Eu optei por fazer essa revisão da seguinte maneira. Algumas questões baseadas na prova, tá certo? E eu faço a pergunta, vou mesmo responder, tá bom? E para vocês treinarem em casa. A professora tá igual à prova? Gente, não. É apenas para você selecionar o conteúdo. Como é a unidade toda, né? Então é muito conteúdo. As questões é mais para direcionar você, tá bom? Para aquilo que você deve estudar mais, aquilo que você deve ficar mais ali atento. Mas ela já vai facilitar bastante a tua vida na hora de fazer a tua prova. Primeiro, faça a prova com calma, leia, releia, tá certo? Tenha paciência. A prova tá, ó, facinha de fazer, tá bom? Tenha paciência, mas ela tá facinho de fazer, tá certo? Vou aqui continuar. Lembrando que eu só tenho um aluno nota 10, portanto eu não quero chororô depois, tá bom? Meus alunos são todos show de bola. Vamos continuar aqui. Gente, vamos para a primeira questão aqui que eu selecionei para vocês. Deixa eu sair do meio, né? Tirar aqui sair um pouquinho aqui da frente. A gente estudou como é que está organizado, né, os estados brasileiros, como é que o Brasil, o território brasileiro está organizado em estados, municípios, tá certo? E a organização política, como é que vai estar organizado politicamente essa divisão do Brasil. A gente sabe que vai ter outras formas de dividir, de regionalizar o Brasil, mas a pergunta é essa daqui: como está organizado atualmente o território brasileiro, ou como está organizado politicamente o território brasileiro? A gente vai ter uma divisão em 26 estados, certo? E o Distrito Federal. O que é o Distrito Federal? Brasília, tá certo? Que é a capital do Brasil. Eu vou ter 26 estados mais esse Distrito Federal, certo? Totalizando aqui 27 unidades federativas, tá bom? E isso vocês não devem esquecer. Nós somos 27 unidades federativas, mas somos 26 estados e o Distrito Federal, ok? Isso daí é um conteúdozinho que você não vai esquecer e tá lá na página 12 do livro de vocês, tá bom? Na verdade, nada é para ser esquecido, algumas coisas só tem que ser fixada um pouco mais, tá bom? Tratando aqui do Brasil, mas voltando aqui mais um pouquinho, continuando, né? Aliás, permanece aqui todo o nosso conteúdo é do Brasil. O Brasil ele vai ter uma dimensão muito grande, tá certo? E eu vou pedir para vocês olharem o mapazinho
Tem um mapa na página 12, deixa eu ver que tem um melhor, eu acho. Deixa eu ver qual é a página. Deixa eu ver aqui, gente. E tem um na página 22, tá certo? Vocês vão observar aí para ajudar a responder, vocês ajudarem nessa questão, certo? Quais os países não fazem fronteira com o Brasil? Alguns países da América do Sul, tá certo? Da América do Sul vão fazer fronteira com o Brasil. Desses países da América do Sul, quais deles não fazem fronteira com o Brasil? Nós vamos ter apenas dois, certo? Que vai ser o Equador, ele não faz fronteira, ou seja, ele não faz divisa com o nosso território, e o Chile, tá certo? Então, vão ser os dois países que não vão fazer fronteira, que não vão ter uma divisa entre o Brasil e esse país, Chile e o Equador. Os demais países, Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, a Guiana, o Suriname, todos eles fazem divisa com o Brasil. Os dois que não fazem é o Chile e o Equador, tá bom? Vamos aqui para a nossa próxima questão. Continuando nessa questão aqui de fronteira, certo? Já que a gente já tocou no assunto de fronteira na questão anterior, na página 23 do livro de vocês, ele vai fazer uma diferenciação entre o que é um limite e o que é uma fronteira. Limite, olha aí, o que é um limite? Limite é uma linha imaginária que separa uma unidade territorial de outra, certo? É onde termina o território de um município, de um estado, de uma região. E o que é uma fronteira? A fronteira, do jeitinho que está no livro de vocês, corresponde à zona de contato entre países vizinhos. Gente, quando eu falar da divisa entre países, olha a dica da professora. Quando eu falar em divisa entre países, eu vou estar falando em fronteiras. Quando eu estiver falando entre municípios, entre estados ou região, eu vou falar especificamente de limites. E outra coisa, o limite é a área, certo? Digamos assim, a área de onde separa uma região de outra. E já a fronteira, não, ela é a área de contato, uma área de transição. Mas de acordo com, nós vamos trabalhar de acordo com o que está no livro de vocês. Portanto, corresponde às zonas de contato entre os países vizinhos, tá bom? Isso é o que importa para vocês na hora de responder uma prova, na hora de responder uma atividade. Ok? Qual a proposta de regionalização, certo, do território brasileiro foi criada pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Gente, vocês já viram, eu já falei, eu acho que foi o que eu mais falei em sala. A gente vai ter algumas formas de regionalizar, mas a criada pelo IBGE em 1970 foi as regiões administrativas, tá certo? Regiões administrativas foram as criadas pelo IBGE. E essas regiões administrativas vão dividir o Brasil lá em 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Não esqueçam, ok? Isso aqui é o mais simples. Testei vocês em sala de aula e vocês disseram que estavam sabendo de tudo, tá certo? Mas, para a gente saber o que é uma região administrativa, a gente precisa saber o que é uma região, certo? O que é uma região? Gente,
de acordo, tá bom? A gente sempre vai trabalhar de acordo com o livro de vocês para facilitar o, o aprendizado, para facilitar a pesquisa, para facilitar a resolução de questões e o aprendizado de vocês, já que o livro de vocês é o instrumento de maior consulta. O que é uma região? A região, a gente já sabe que ela é um conceito geográfico, tá certo? Ele é um dos principais conceitos geográficos e que corresponde a um conjunto de áreas de um território que apresentam características semelhantes, tá? Ela vai ser um conjunto de áreas de um território com características semelhantes. Lembra, eu vou agrupar várias áreas com características semelhantes. Toda a região Nordeste, ela vai ter algumas características semelhantes, sejam elas físicas, clima, relevo, vegetação, sejam elas sociohistóricos e culturais, a forma que foi se construída essa região, tá bom? Não esqueçam disso. Mais uma questãozinha aqui batida várias vezes, o que é região. Gente, porém, deixa eu falar aqui só uma coisa. A região, ela é esse conjunto de áreas. E regionalizar é quando eu faço a divisão, certo? De um território em regiões. O ato de separar, o ato de agrupar, de formar esses conjuntos, tá certo? É a regionalização, ok? Só para ficar bem claro para vocês. E qual a maior região administrativa? Gente, essas regiões, elas vão ter dimensões diferentes. Vocês podem acompanhar aqui comigo no mapa da página 18, tá certo? Nesse mapinha da página 18, eu vou ter todas essas divisões administrativas, tá certo? E a gente vai visualmente observar que em extensão, em tamanho mesmo, em tamanho, a maior região administrativa, aqui ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês para ficar bonitinho. Aqui ó, acho que eu consigo. Em tamanho, certo? A gente vai observar que essa área mais verde, certo? Essa área em verde, que é a região norte, ela vai ser maior. Não em número de estados, tá? Em tamanho, é a região maior que eu vou ter. Número de estados, a que vai ter mais estados é a região nordeste, mas em tamanho é a região norte, tá certo? E a mais rica economicamente, sudeste, certo? Então, basicamente é isso daí. Algumas questões vão ser trabalhadas posteriormente quando a gente for dando encaminhamento ao nosso conteúdo, tá bom? Vamos dar prosseguimento. Gente, essa aula de hoje ela é realmente para discutir cada uma dessas questões. Eu não vou me apegar por menores, é uma aulinha mais curta, vocês precisam de mais tempo para estudar, tá certo? Para fazer as provas da próxima semana. Quais são as regiões administrativas? Eu já falei para vocês, olha, eu já tinha falado antes. Região Norte, Nordeste, vamos lá. Região Norte. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Consigo. Região Norte. Opa. Norte em verde. Nordeste em laranja. Região Sudeste em amarelinho. Centro-Oeste em rosa e aqui em roxinho no final, a bem pequenininha, que é a menor dessas regiões, é a região Sul. Esse mapinha a gente encontra ele aonde? Na página 18 do livro de vocês, tá bom? Só para a gente ir acompanhando aqui de forma bem prática, para que vocês possam aprender da melhor forma possível.
Deixa eu passar aqui para a próxima questão que nós vamos trabalhar. Quais são as regiões geoeconômicas? Eu vou ter a Amazônia. Peraí, ainda, eu tenho também imagem na página 19 para mostrar para vocês. Vamos aqui. Deixa eu ver se eu consigo deixar maior. Consigo. Ó. Na página 19, a gente vai ter essas regiões geoeconômicas. Quais são elas? A região Amazônia, ou Amazônica, que é essa maior aqui, em verde. Aí eu vou ter a região Centro-Sul, que é essa em rosa. E a região, Nordeste, tá certo? As regiões geoeconômicas, ela não é uma divisão oficial, viu? Não esqueçam disso, ela não se trata de uma divisão oficial do Brasil. A divisão oficial é as regiões administrativas. A região geoeconômica, ela é uma extraoficial, tá bom? Ela vai dividir o Brasil em três regiões, três grandes regiões: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, tá certo? Ela foi proposta, uma divisão foi proposta por um geógrafo, o Pedro Pincha, e os critérios adotados consideram a história de ocupação do território e as características econômicas. Eu posso dar outro nome a essas regiões geoeconômicas? Sim, ela vai receber o nome também de complexos regionais, tá certo? Ela não respeita, propriamente dito, os limites dos estados. As regiões administrativas, ela já vai respeitar o limite de cada estado. Ó, a região administrativa, você vê que ela vai respeitar o desenho dos estados para fazer a divisão. Já na geoeconômica, ela não vai respeitar os limites dos estados. Ela vai levar em consideração o quê? As características históricas, certo? Para fazer essa agrupar e as suas características econômicas. Eu vou ter uma regionalização, vou ter uma região criada, baseada em características econômicas semelhantes, características históricas semelhantes e características econômicas e características históricas. Eu esqueci, olha aí. Fiquei pensando em ter uma mosca passando aqui diretamente em mim. Vamos continuar aqui com a nossa aula, gente. Vamos lá. Quais são os países maiores que o Brasil? Eu falei para vocês que o Brasil, ele tem uma dimensão territorial gigantesca. A gente tem mais de 8.000 quilômetros quadrados. Eu levei para vocês o mapa do Brasil, não levei? Levei em sala de aula, levei um mapa do Brasil, um mapa político do Brasil para vocês. E a gente trabalhou. E aqui no online a gente sempre está vendo o mapa, mas aí em sala de aula eu levei um mapa para a gente trabalhar em sala de aula. E o Brasil, ele é um dos maiores países do mundo, certo? Mas ele vai estar em quinto lugar. Eu vou ter alguns países maiores que ele. Na página 20 do livro de vocês, eu vou acompanhar bem direitinho, gente, pelo livro, que fica mais fácil para vocês e para mim ilustrar, certo? Olha aqui a imagem. Na página 20 do livro de vocês, ele vai mostrar quais são os países maiores do que o Brasil. Eu vou ter a Rússia, Canadá, China e Estados Unidos, tá certo? Exatamente nessa ordem. Depois do Brasil, eu vou ter a Austrália, mas o Brasil é o quinto maior país do mundo. Exatamente como está nessa ordem aí, Rússia, Canadá, China e Estados Unidos, tá certo? E o Brasil é o maior país da América Latina, tá certo? Vamos prosseguir para a próxima questão. Acho que já está pertinho de acabar. Cite uma das consequências da grande extensão leste-oeste do Brasil. Já falei para vocês que o Brasil ele tem uma extensão de um país continental, ele é muito grande. E ele vai ter uma extensão, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Gente, eu tenho um mini globinho em casa, ó, só para fazer inveja de vocês.
meu mini globinho, onde eu levo vocês quando a gente vem em sala de aula. Vocês estão vendo aqui o Brasil? Vamos ver se eu consigo mostrar. É horrível minha câmera. Olha aqui o nosso Brasil. Ele é enorme, aqui em um amarelinho, ele é enorme, tá? Mas olha a extensão dele aqui, ó. Não é o aqui, ó, tá vendo essa extensão? Como ele é muito grande. No sexto ano, vocês viram que eu vou ter lá as longitudes. Cada longitude dessa eu vou medir ela em graus e ela vai me dar um fuso horário, tá certo? Então, gente, como o Brasil ele tem uma extensão muito grande, assim, de um ponto ao outro, uma extensão leste-oeste, tá certo? O que é que vai acontecer? Devido a essa extensão muito grande do Brasil, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês essa imagem aqui, ó. Tá vendo? Acho que vocês estão vendo. Eita, professora, não, professora, ajuda. Eu acho que agora vocês estão vendo. Essa extensão aí do Brasil é horizontal, na verdade a vertical, né? Eu tenho uma vertical e uma horizontal. Se vocês observarem, por conta dessa extensão, eu vou ter a existência de vários fuso horários. Eu poderia dizer que eu vou ter características climáticas diferentes? Sim, mas aí dependeria do tamanho, se fosse horizontal ou vertical, eu teria várias características climáticas diferentes de vegetação. Mas o que interessa para a gente é essa existência de vários fuso horários. Nós vamos ter 4 fuso horários diferentes, né? 3 no continente e um fora do continente. Gente, por hoje, tá certo? Por hoje é só. Será a nossa última questão mesmo, eu já imaginava. Estudem, estudem bastante, tá? Já já espero ver vocês novamente em sala de aula. Até breve, um abraço forte, um cheiro. Envie as atividades pelo agendador. Essas mesmas questões eu vou mandar elas para vocês resolverem em casa, tá bom? Cheiro grande, abraço forte.